realidade está ligada com o Deus único que se revela em Israel, vai estar relacionado com a ideia de que todas as referências, sejam elas bem percebidas ou mal percebidas, em termos de experiência no universo do povo de Israel, isso está relacionado com Deus. Deus é a fonte e a razão de tudo, nada escapa, né? Porque o politeísmo, né, traz esse problema, né? Uma parte vem do divino principal, outra parte vem do que, quantos divinos tem. Então, essa realidade é toda concentrada. E a preocupação do texto é uma preocupação de estabelecer um esboço de ordem literária, né? A narrativa da criação, a afirmação teológica, que Deus cria tudo. O objetivo da narrativa, do ponto de vista da estrutura literária, dar forma em preencher a forma da criação e o discurso criativo, né? Vaiom Elohim, disse Deus, e, como eu mencionei, você tem o dia 1, 2, 3, dia 4, 5, 6, o dia 1, 2, 3 é o dia que dá forma. A forma é sempre por separação, luz de trevas, céus de águas, né? Você tem os céus com águas em cima e águas embaixo, né? E as de cima a gente de vez em quando vê cair por aí, como elas realmente chegam aqui embaixo. E mares e terra, você tem a separação dos continentes, e o dia 1 é paralelo do 4. Sol, lua e estrelas são os elementos que preenchem aquilo que é a forma inicial do dia 1. O dia 5, aves e peixes, é o que preenche as águas de baixo e que estão próximo das águas que caem de cima. E os animais e o homem preenchem a Yabashá, ou a terra seca. A estrutura de Gênesis, portanto, tem esse perfil literário. Por isso que boa parte da discussão, como eu disse para vocês, que tenta contrapor o que é chamado de Bíblia, o que é chamado de ciência, geralmente não entende nem de Bíblia, nem de ciência, e na maior parte das vezes os dois. Porque não tem nada a ver propriamente com o tipo de discussão que muitas vezes se apresenta. Eu mencionei um pouquinho, vocês fizeram perguntas sobre a narrativa da criação na sequência, e eu vou prosseguir adiante. Vocês queriam fazer mais perguntas, dúvidas específicas sobre esse início de Gênesis? Vocês perguntaram sobre as datas, né? Semana passada, genealogias, o número de anos da vida no capítulo 5, no capítulo 10. Tem alguma pergunta importante nesse início de Gênesis aí? O professor falou que faz fundo com narrativa da Mesopotâmia e Babilônia? Não. A Babilônia é tardio, né? Então é assim, a Mesopotâmia, que você tinha a civilização suméria, depois acadiana, e mais tarde surge Babilônia. Tem o primeiro Império Babilônico, o segundo Império Babilônico posterior, mas o paradigma inicial é Suméria e Acádia. E depois de tudo isso que foi feito narrativo, que foi... começou... Não é que é depois de tudo isso. A narrativa de Gênesis, ela reflete. É para dar uma resposta a isso. Não, sim, mas aquela foi... Dar uma resposta Não sei se dá a resposta da maneira de descrever, mas ela leva em consideração esse pano de fundo para propor a sua avaliação. Porque veja bem, você tem culturas do crescente fértil, né, que são culturas afins em vários elementos. E aí você tem umas certas tradições comuns. O que bagunça a cabeça de muita gente é que eles acharam, na Babilônia, ou textos muito antigos ligados ao primeiro Império Babilônico, onde você tem uma história do dilúvio e a história da criação. Especialmente o dilúvio. A criação até que é mais distante, mas o dilúvio é muito próximo. Você tem o Utnapishtim, que é o Noé de lá, e aí o pessoal está vendo? Então os caras inventaram a história lá atrás e os hebreus copiaram e deram uma ajustada lá, e esse negócio é furado. Então, a questão não é bem essa. Por quê? Porque essa história, ela vem de uma tradição oral antiga, porque o Abraão veio da Mesopotâmia. Então é muito natural que a história dele se pareça com aquilo lá. Então, nesse processo,
o que você vai perceber é que houve alguma coisa, algum evento, algum acontecimento que marcou aquela região, e cada cultura tem a sua versão sobre isso, analisando do ponto de vista histórico-social. Então, a narrativa da criação desses povos, das civilizações antigas, é o que diverge mais sobre do povo hebreu. Que em relação ao dilúvio. Em relação ao dilúvio, é muito parecido. O dilúvio é mais parecido do que a criação. Parecido demais. Mas Depois acho que eu tenho, posso ter um pedacinho pra vocês. Da criação, ele é politeísta, a criação para ele. Sim, ela envolve vários deuses. Né? E tem essa própria do politeísmo da região, mas tem elementos comuns e semelhantes. Então, a história antiga, o que a gente descobre que aconteceu na região? Por exemplo, sobre o dilúvio, é que choveu muito. Não tem dúvida, choveu muito. Uma, porque todo mundo fala que choveu muito. Se todo mundo fala que choveu muito, sinal que choveu muito. A segunda questão é que quando você cava lá, você descobre uma área seca, uma outra área extremamente úmida e uma área seca embaixo. Então isso é arqueologicamente comprovado que houve um dilúvio gigantesco na região. Se o dilúvio foi universal ou se foi regional, aí é uma segunda discussão. Mas que houve dilúvio, houve. Agora, esse dilúvio é apresentado pelos diferentes textos em função da maneira como a expressão de fé fala sobre esse texto. Então, o texto de Israel vai dizer claramente, o dilúvio foi julgamento do Deus de Israel. Lá na Babilônia, não, diz que os deuses estavam nervosos porque o pessoal fazia barulho, que eles estavam no bloco de carnaval. Fizeram zoada e os deuses ficaram revoltados e resolveram juntar o pau da barraca. Não deixa de ser uma punição. E aí ficou faltando sacrifício, ficaram desesperados, com fome, com necessidade, fecharam as churrascarias todas. E eles então, por causa disso, eles se tornaram leve e a coisa ficou favorável no final. Eu vi até uns anos atrás aí, dizendo que fizeram uma escavação aqui pela América do Sul, encontraram também essa camada. Então, não encontraram essa camada, encontraram outras coisas. Encontraram sinais de biologia, de vida marinha em lugares altos, em certas montanhas, tanto aqui como na América do Norte. Ele está na tua de Sinal de que, mas isso, é que está o discurso que é apresentado pela geologia, vai dizer para a gente que isso é resultado das eras anteriores, que o mar teve por aqui, que tem a ver com a época do derretimento glacial, da última era do gelo, não sei o quê, e interpreta a coisa dessa maneira. É difícil, na verdade, os estudiosos liberais, eles têm facilidade de resolver tudo, né? Coloca tudo como mito, bobagem, está resolvido. É como diz o Pondé. O Pondé, o famoso, né? O Pondé, ele diz que a hipótese mais fácil que existe é o ateísmo, ou seja, não existe nada, está tudo respondido, né? Eu não preciso nem me preocupar. É a hipótese mais elementar. Mas os conservadores mais fundamentalistas, eles têm um problema também, que é forçar várias situações para caber dentro do relato sem que esteja comprovado. Então, por exemplo, existem sinais de biologia marinha em vários lugares do mundo. São de épocas diferentes, lugares, não tem nada a ver com a época do dilúvio recente. E aí os caras dão um jeito de, como eles acharam a arca de Noé, acharam tudo. Então, no YouTube você acha. Tá tudo lá. Mas isso não é uma pesquisa responsável. Tá? Ok? Perguntas, dúvidas? Falamos sobre os dois relatos da criação, né? Um relato mais amplo, um relato mais, vamos dizer, particularizado, com o aprimoramento do foco para apresentar a questão de uma perspectiva complementar, né? Que a teoria crítica apresenta como fontes distintas. A questão dos dias, por serem 6, só se apresenta nesse texto dos hebreus ou é uma coisa comum nos outros povos também? Existe alguns traços, alguma coisa de que havia algo parecido com um ciclo de 7 em alguns textos mesopotâmicos, mas nunca estabelecido como tal. Então você tem, mas não é uma coisa
coisa definida. O que a gente tem que entender, porque assim, sabe que eu posso falar realmente o que eu deveria falar? Vamos ver, vou tentar botar o negócio direito. A gente tem duas maneiras de entender as coisas que parecem muito complicadas. A primeira delas é entender que a revelação bíblica do Antigo Testamento não caiu do céu como um raio que não tem nada a ver com a realidade, vamos dizer assim, veio do divino e chegou na mão dos autores e ponto final. E a segunda maneira é fazer uma leitura a partir de uma sociedade secular, pós-iluminista, que enxerga o texto fora das suas categorias, da sua formação. A mesma coisa que eu pegar um Vasco Flamengo no final do Campeonato Carioca e trazer um esquimó para narrar porque ele é neutro. Ele é uma pessoa que não tem nenhuma contaminação nesse processo, ele realmente não vai ser pró-Vasco nem Flamengo, ele nem sabe o que é futebol. Ele vai achar que a bola é um pedaço de gelo que está solto ali, mas ele é neutro. Então, algumas discussões são feitas por pessoas que parecem desconhecer o tipo de realidade de vida que essas pessoas têm. Então, fazem avaliações freudianas, marxistas, capitalistas do texto, que não é o propósito do texto. Então, você tem uma invasão do texto por pressupostos que não fazem parte dele. Então, isso complica tudo. Né? E pensando sobre isso, o que parece fazer sentido? Parece fazer sentido é que Israel faz parte de um ambiente de cultura do crescente fértil, e no crescente fértil, a realidade dessa cultura, que é pertinente a vários povos, é em Israel, pela sua manifestação da revelação divina. Ou, se quiser usar a linguagem dos fenomenólogos da religião, eles vão dizer a manifestação da consciência transcendental, depende de que linguagem você queira usar. Em Israel, essas coisas adquirem um outro significado. Por exemplo, o que é uma coluna? Um símbolo fálico. Por quê? Porque os antigos pagãos celebram a vida a partir dos ritos de fertilidade. Então, ela é esse símbolo fálico. Em Israel, ela é o quê? Ela é transformada. Ela fica passando a valer como um memorial dos atos de Javé em favor do seu povo. O que é a circuncisão? Por que a circuncisão é importante? Porque, de fato, qual é o problema do mundo antigo do nosso mundo? A ameaça constante da morte. Você vive entre a vida e a morte. Então, os rituais de fé, eles trabalham essa relação entre vida e morte. O paganismo, ele é atraente porque ele sugere a relação com a continuidade da fertilidade. Aí, a proposta que a religião de Israel apresenta diz, não, a vida não se basta a partir da experiência sensível. Ela tem uma realidade além, que é uma realidade superior à realidade dos sentidos da natureza, que é essa realidade dessa divindade única que estabelece a maneira como a gente deve proceder. Então, nesse sentido, esse contexto cultural, ele recebe uma ressignificação. A circuncisão, que é um ritual, eu fui com o pessoal no museu e a gente pega uma figura egípcia, onde tem uma figura apontando para a circuncisão. O pessoal, mas não foi Deus que mandou o pessoal fazer? Então Deus mandou o pessoal fazer alguma coisa que fazia sentido naquele tempo. Ele não mandou um esquimó jogar futebol, ele mandou um esquimó construir um iglu diferente. Ele fez uma coisa pertinente àquela realidade. Então, nesse sentido, a religião de Israel no Antigo Testamento ela é exatamente o oposto do que a gente se tornou no contexto evangélico, onde tudo aquilo que tiver qualquer sinal da nova era, sinal do que se torna anátema, e a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar. Eles pegavam os sinais do contexto pagão e transformavam em referências diferentes. É um negócio interessantíssimo. Muito bem, então você tem aí a narrativa de Gênesis e o texto bíblico que é dar a explicação para a gente da origem do universo e da origem do ser humano. Se a gente pode dizer algumas coisas importantes, né? A ênfase em Gênesis e em outros textos é que o homem é criatura, né? Essa ideia de que ele é distinto do divino, porque no mundo antigo isso
Não existe, né? O grande monarca é divino. E aqui você tem a distinção, ou é criatura ou é criador. Isso separa, né? Isso é uma crítica da divinização de vários poderosos. O ser humano é frágil, né? Então existe, em hebraico existe a palavra que significa Adão. Adão, que é o Adão, que é o ser humano, é o Adão que está ligado a Adamá. Adamá é terra. Está ligado ao fato do homem ser criatura. Olha que legal, né? Adão é homem, Adamá é terra, Dam é sangue e Adum é vermelho. Tudo está assim, né? Por modo de aliteração muito semelhante. Então você tem a palavra Ish, né? Que é homem masculino, contra Ishá, que é mulher. Quando Adão chegou, ela falou Ish. Então, aí você tem essa contraposição. Você tem o homem forte, o valente, que é o Geber, mas você tem o Enosh, o homem na sua fragilidade. O que é o homem para que te livre deles? Que algumas versões corretamente traduzem por mero mortal. É o homem na sua contraposição a Deus. É o homem na sua limitação e finitude. Então, essa fragilidade dessa antropologia é percebida, e o homem tem um diferencial importante, que é uma coisa absolutamente fundamental para a teologia bíblica e sistemática, que o homem é imago Dei. Nascer Adam Betzalbei o que tem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa imagem divina é a razão da dignidade humana. Então, o homem não é apenas, na perspectiva bíblica, um bicho a mais. Você come carne de boi, comer carne de gente é diferente, não é a mesma coisa. Não, mas o homem também é um mamífero, que é o raciocínio que muita gente hoje está chegando à conclusão, é apenas um bicho a mais. A Bíblia diz que não existe uma barreira, uma distância enorme entre matar formiga e matar gente. Gente é gente. A sociedade secular está perdendo essa referência. Nos Estados Unidos, se você quebrar o ovo da águia americana, você vai para a cadeia, porque é símbolo do país importante. Se você matar uma pessoa na guerra ou praticar um aborto, aí você escolhe de vida, aí não tem problema, isso é a legislação que apoia. Então, o homem não é um animal. Matar uma pessoa é um crime contra Deus. Olha a ideia do Gênesis 9:6. Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Essa é a ideia. O homem possui nessa imagem inteligência, moralidade, criatividade, espiritualidade, uma série de coisas. O homem é um ser comunitário, por isso ele é criado homem e mulher, numa situação que cada um sozinho não está completo, que dá valor à família, a vida em comunidade, é esse ser de intervalo aberto. E o homem deve ter domínio. Domínio ele sobre toda a criação. São os elementos fundamentais da antropologia original. A queda, pecado e seus efeitos no ser humano. A gente mencionou semana passada, né, que o texto ele é complexo, o texto ele é, de certa forma, hermético, ele é uma narrativa definitiva que estabelece a segunda referência importante da antropologia bíblica. Uma é que o ser humano é feito à imagem de Deus, é diferenciado, e outra é que o ser humano tem problemas. Então, qual é a origem do universo, qual é a origem do ser humano, qual é a origem dos nossos problemas. E a Bíblia, então, vai apresentar no relato a serpente era o animal mais astuto que o Senhor Deus tinha feito dentre os animais do campo. E aí nós vamos ver as dimensões interessantes. Acho que eu mencionei, se não mencionei, a gente volta. A ideia de que na queda se descreve a ruptura com Deus. Então, teológico, o homem desobedece a Deus e foge de Deus. A outra ideia é a ruptura com o próximo, sociológica, porque
Adão já tenta culpar Eva, Eva culpa a serpente não tem ninguém depois dela, mas a ideia é de ruptura, a ruptura psicológica, né? Os dois estão numa situação de vergonha e culpa, eles se escondem no jardim e Deus vai atrás deles e eles estão ali se sentindo envergonhados, né? E botaram a folha para se cobrir, e a ruptura com a criação, porque a criação agora ela produz o quê? Ervas daninhas. A terra já não vai ser como antes quando aparece essa relação. Isso é importante porque com essa dimensão assim ampla da discussão da queda, você vê a proposta de redenção, como isso vai ser trabalhado também na redenção, levando em consideração esses aspectos. Do ponto de vista teológico, né, a gente tem que fazer algumas considerações com a história da teologia, aí se discute como é que é essa dimensão dessa realidade do pecado no ser humano. Qualquer expressão religiosa ou não religiosa da antropologia humana descreve o problema da maldade presente no ser humano, seja ela atribuída ao ambiente, atribuída à sociedade, à cultura, ao indivíduo, à decisão, à vontade, seja o que for, ela está presente. Se não tivesse, não precisava de lei, nem de direito, nem de justiça. Então, naquilo que é descrito sobre a queda, a tradição cristã ela foi em direções um pouquinho diferentes, as tradições monoteístas, né? Até o ponto de dizer que a descrição bíblica sugere uma radicalização do pecado ou não. Então, a tradição protestante, que tem grande fundamentação no pensamento de Agostinho, sugeriu o quê? Que a natureza decaída, que os judeus preferem chamar de Yetzer Hara, ou seja, inclinação para o mal, ela é algo que traz, o pecado tem a ver com a natureza decaída e com a culpa. Adão tem o pecado original e eu vou herdar a natureza decaída, quer dizer, você calado já está errado. Jogar você no mato, o mato devolve, porque ele não quer. Você é ruim por natureza. Isso é a ideia de pecado original. Você vai herdar, né, essa natureza decaída e, consequentemente, a culpa do pecado, porque é um raciocínio federativo. Isso é difícil para o pessoal de hoje entender. Que o representante da raça é a ideia que a gente só descobre quando polui o ar. Que uma pessoa poluindo atinge todo mundo. A pessoa descobre quando ele faz o que não deve e o filho nasce com defeito, ou quando a mãe fuma na gravidez e o filho nasce com um problema que você não vive isolado. As suas relações têm desdobramento para toda a realidade da comunidade. Então, essa é a tradição radicalizada e tem variações. Por exemplo, a tradição pelagiana, que foi rejeitada, e depois os diversos níveis de arminianismo tiveram a tendência de dizer que o ser humano tem uma natureza decaída, mas não tão decaída assim. Essa natureza ainda, que a tradição calvinista preferiu a expressão que é chamada de depravação total do ser humano. Ou seja, o homem é quebrado em todos os níveis. No pensamento medieval, por causa de Aristóteles, chegando em Tomás de Aquino, surgiu que a vontade humana é corrupta, mas a mente não. Então a luz natural da razão está funcionando bem. Agora a vontade é que é complicada. Você não tem vontade de aprontar. O sujeito leva um tombo, em vez dele ter vontade de levantar, ele dá risada do cara, ele é ruim. E então essa discussão, até que ponto o homem caiu, até que ponto ele tem preservado aspectos virtuosos por causa da imagem de Deus, e até que ponto a redenção muda isso. Você sabe que isso é fundamental. Uns anos atrás surgiu um problema no meio evangélico, que era a teoria do não pega mais. A pessoa chegou
em Cristo, teve uma experiência espiritual muito especial e agora ele não peca mais. Sugerindo então que a redenção nesse aspecto tirou toda dificuldade pecaminosa do ser humano. E a narrativa da queda é fundamental porque a gente vai entender todo o desdobramento do livro de Gênesis, do Pentateuco e da própria Bíblia só pode ser entendido em função das origens do universo, do homem, dos problemas do homem e de Israel, que vão aparecer. Deus, inicialmente até 2:3, Adão e Eva, no capítulo 2 até 25, a queda, que é o episódio do pecado de Adão. É a primeira família, capítulo 4, as duas genealogias, o pecado como causa do dilúvio, a narrativa do dilúvio, a Torre de Babel e a dispersão dos povos. Eu vou mencionar para vocês, isso aqui. Então você tem aí comer do fruto proibido, assassinato, aumento geral da maldade, invasão no o relato de Gênesis de 4 o objetivo de mostrar a intensificação. Então, Adão e Eva foi só acusação, Caim e Abel é assassinato. A coisa é pior. Adão perde o quê? O Éden. Caim não pode mais lavrar a terra. A terra se torna ameaçadora para ele. Até que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Você vai ver essa dimensão piorar no dilúvio e você vai ver chegar no ponto máximo na Torre de Babel. Que a Torre de Babel é o pessoal subir para invadir o céu e tomar. É o movimento do sem céu, não é do sem terra. Então, chega e toma o lugar da divindade. Né? Aí, rastrejar a cobra, dor no quarto, ervas, aninhas, trabalho sofrido, expulsão, terra no da fruta, andarilho sem proteção, dilúvio destruidor, línguas confundidas, povos espalhados, e a manifestação da graça divina em prover um possível retorno. Roupas que são feitas dos filhos, né? Quando Eva tem Caim, o que ela fala? Com o auxílio do Senhor, eu ganhei um filho homem. Marca de proteção, marca de graça sobre Caim, para que ele não seja assassinado. A árvore de Noé, e aí você tem o chamado de Abraão. O chamado de Abraão tem a ver com essa questão, né? Tá em queda livre, até que Deus age. E é interessante que Abraão não procura nada. E disse o Senhor a Abraão. É Deus aparecendo para entrar nesse projeto de redenção. Aliás, a descrição sobre Abraão não é das melhores. Josué 24:2. Que diz lá?